6h33. E agora no programa A Cidade em Movimento, a gente traz o quadro Papo da Adoção do CRIA, Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção. Toda quinta-feira, aqui na Rádio Pioneira de Teresina, a partir das 10h30. E nossa convidada de hoje é a Edilaine Ximenes, ela é assistente social do CRIA, e a nossa pauta é, no Papo da Adoção, adoção e as diferentes configurações familiares. Edilaine, bom dia. Bom dia, Luísa, bom dia a todos os ouvintes. Muito bom dia, obrigada por estar conosco, Edilaine, mais uma vez no Papo da Adoção. Edilaine, a gente começa ali perguntando, para que os nossos ouvintes participem, se quiserem, e entendam um pouco melhor sobre essas diferentes configurações. Quais são elas, quais as configurações familiares que temos, Edilaine, atualmente? Bom, primeiro é importante esclarecer que a gente fala de novas configurações familiares, mas na verdade elas nem são novas, né? Elas sempre existiram, só que de uma forma assim mais velada. Então vamos lá, o que são essas diferentes formas? As famílias monoparentais, né? Sendo que monoparentais é criada só por um dos pais, né? Ou o pai ou a mãe, sendo que inúmeras crianças já vivem, né, com pais solteiros ou divorciados há um tempo. As famílias homoafetivas, constituídas por pais do mesmo sexo, as famílias extensas, nas quais as crianças são criadas por parentes próximos, né, são criadas por um tio ou criadas por avós, as famílias reconstituídas, que crianças convivem com o novo cônjuge do pai ou da mãe, né, os pais se separaram e construíram novas famílias, então, às vezes, por vezes, os filhos desses convivem com os irmãos dessas novas uniões, dentre outras configurações. Se observarmos, nenhuma delas assim é nova, né? Elas sempre existiram, mas não eram reconhecidas legalmente, né? Nós vemos que desde sempre as mães, muitas mães criam seus filhos sozinhas, avós que criam netos pela ausência dos pais, ou porque os filhos tiveram filhos ainda adolescentes, casais que apesar de morarem juntos não dividem os cuidados com os filhos, porque sempre fica uma responsabilidade só para um. Então, sabemos que normalmente é sobre a mulher essa responsabilidade, né? Pessoas que dividem os cuidados dos filhos com seus irmãos, com vizinhos. Em resumo, a gente está se referindo a toda a configuração familiar que difere do modelo tradicional, né? Do casal hétero, onde a gente tem a figura da mãe, a figura do pai, mas que podem oferecer a mesma segurança, afeto, educação, e a sociedade ainda não reconhece totalmente isso, infelizmente. E o que diz a nossa legislação em relação a essas novas configurações? Bom, a lei 2010, né, lá de 2019 ainda, que é a chamada nova lei da adoção, determina que podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil, né? Além disso, em todo o texto da lei, apresenta o afeto como fator preponderante dessa decisão pela adoção. Então, todas essas configurações familiares, elas podem adotar, né? A lei quebra essa ideologia biologista de que a família é a que possui os laços consanguíneos apenas, abrindo espaço também para essas outras possibilidades da criança estar em família. Durante os atendimentos aqui, a gente recebe muitas perguntas sobre adotar sendo solteiro é mais difícil, casais homoafetivos podem adotar. Então, ainda há muito desconhecimento sobre a legislação. E o que a nossa legislação determina, assim, em outras palavras, é que se você apresenta condições de oferecer segurança, amor, manutenção das necessidades dessa criança, que, claro, envolve também a questão financeira, por exemplo, você pode morar com seus pais, ser solteiro e adotar. Mas se você, mesmo morando com seus pais, você tiver uma independência financeira, de modo a poder se responsabilizar por uma criança, né? Em geral, é isso que se espera de um candidato. Então, a lei não fecha essa questão de quem pode adotar em relação a sexualidade ou a estado civil, de jeito nenhum. Precisa ter mais de 18 anos e precisa ter uma diferença de 16 anos da criança que você for adotar. Você ouvinte da Rádio Pioneira de Teresina, que acaba de sintonizar a 88.7, muito bom dia, você está ouvindo no programa A Cidade em Movimento, uma entrevista com Edilaine Ximenes, assistente social do CRIA,
que é o Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, Papo da Adoção, e hoje a Edilaine falando sobre adoção e as diferentes configurações familiares. Bem-vindo, participe, prazer sua audiência. Edilaine, nesse processo, na hora de habilitação para adoção, há uma análise assim diferenciada, Edilaine, para essas novas configurações? Olha, Luiz, não é para existir, né? Não é para existir. A lei é muito clara quanto a não haver necessidade da pessoa ser casada ou determinada orientação sexual para adotar alguém. Então, os critérios são exatamente os mesmos, enfocando as questões da história de vida da pessoa, né? As características pessoais, o relacionamento familiar e social, principalmente o que motiva ela a adotar. Os candidatos devem ser julgados por essas aptidões de assumir uma criança e oferecer as condições, né, para o desenvolvimento dela, nada mais. Se você perceber qualquer sinal de preconceito por parte do profissional que está lhe atendendo, você pode inclusive comunicar oficialmente ao juizado, dependendo da situação, denunciar mesmo, porque os profissionais precisam agir com ética, né, e conforme a lei, independente de suas opiniões pessoais. Felizmente, assim, a gente já avançou muito, né, na luta contra os preconceitos que envolvem a família, assim como também a adoção. Mas ainda a gente tem muito a construir e é por isso que é tão importante falarmos, né, sobre isso aqui. Então, aproveito mais uma vez para agradecer o espaço da Rádio Pioneira para essas discussões tão importantes. Nós é que agradecemos, Edilaine, mais um Papo da Adoção do CRIA. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Por nada, querido. Um abraço. Forte abraço, beijo grande.